Com muitas inovações tecnológicas e números da indústria automotiva, a gente começa mais um Ligados na Tomada e com dois cracaços aqui da indústria automotiva. Paulo Campo Grande, redator-chefe da revista Quatro Rodas, e o meu querido Jorge Guimarães, diretor-geral, editor, produtor do site Autoindústria. Super obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos dar uma mexida nesse mercado e também em tecnologia, né, Paulo? É isso aí, eu agradeço primeiramente o convite, é um prazer estar aqui e rever os amigos. E pode perguntar que... Vamos acelerar. Vamos acelerar. Jorge, eu já vou começar mandando esse Exor 7 para você logo de cara. Na semana passada, você acompanhou os números da Fenabrave e também da Anfávia. Passa para a gente uma linha geral do que a gente pode esperar da indústria esse ano e se esses números podem ser considerados otimistas para 2024. Obrigado pelo convite, antes de tudo, Alex. De fato, o que está se saindo nesse começo de ano é uma percepção de que o ano de 2004 vai superar em todos os sentidos o de 2003, que já, segundo a indústria, foi muito bom. Nós tivemos crescimento em todos os segmentos, desde ônibus, que ninguém fala sobre ônibus, mas existe ônibus também e caminhões, mas automóveis e comerciais leves cresceu bastante, o mercado cresceu em torno de 10%, 9%, alguma coisa, o ano passado. E esse ano já se fala em crescimento dessa ordem, no caso da Fenabrave, que é a instituição dos concessionários de veículos, aqueles que têm de fato a temperatura do mercado, né? Eles falam em alguma coisa de 12%, de 10% a 12% de crescimento de vendas de automóveis e comerciais leves. Quando a gente fala comerciais leves, a gente tem que colocar dentro picapes e furgões, esse tipo de coisa, mas automóveis também vai estar em torno desse número sozinho, independentemente. E no caso da Anfávia, que são os fabricantes de veículos, eles estão um pouco mais conservadores em termos de crescimento, mas também admitem, ou pelo menos acreditam, que seja um crescimento da ordem de 6% a 7%. Nos dois casos, curiosamente, tanto o presidente das duas entidades, eles se pronunciaram dizendo que, pessoalmente, eles acreditam em números até melhores do que as pesquisas que hoje o mercado indica. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa é falar, outra coisa é acreditar e outra coisa é se concretizar. De qualquer forma, a percepção geral é de crescimento do mercado em 2024. Que bom, né? Paulo, como Quatro Rodas, claro que eu, por exemplo, desde moleque, comprava Quatro Rodas, tinha uma coleção de Quatro Rodas, inclusive alguns amigos meus faziam isso e a gente nem abria. Quando comprava a segunda, a gente deslacrava, né? Tirava, mas gostava de colecionar como uma referência de mercado. Dentro desse mercado, e você totalmente inserido nele, esses números, eles representam um crescimento, ou pelo menos uma estabilidade, mas também um fator, eu achei muito curioso nesses últimos anos, que o líder de mercado é uma picape. Fiat Strada, vocês já testaram, o mercado já testou, a gente teve liderança aí, por exemplo, no Onix durante 5 anos, né, a GM. A que se atribui essa mudança na liderança de mercado, Paulo? Bom, picape virou um carro consumível para o dia a dia, não só um carro de trabalho, por conta das novas modas, né, de vida ao ar livre, um apelo, um comportamento menos formal. Mais aventureiro, né? E no caso da Fiat, a Fiat sempre trabalhou a picape. Primeiro porque... Desde o 147. Isso, porque já existia na Itália uma picapinha pequenininha que aqui ninguém dava bola. E desde o 147, a Fiat sempre trabalhou essa picape, enquanto que as concorrentes não levavam muito a sério. A gente sabe que as fábricas têm prioridades na hora de fazer o planejamento estratégico e a picape eu acho que ficava sempre no fim da fila. E é lógico, enquanto que a Fiat teve uma época que eles tinham 12 versões de Strada para atender todo mundo. Então ela foi conquistando, chegou uma hora que para as demais encarar a Fiat demandava um produto inteiramente novo, um investimento muito grande, e isso foi desencorajando a concorrência, né? E então a Fiat tem uma posição consolidada nesse segmento e o resultado é esse, né? São anos, e juntando essa tendência de comportamento do consumidor, eu acho que é o que explica a liderança da Strada, sendo que ela atua não só para o consumidor doméstico, assim, o amador, digamos, mas como ela tem uma gama de versões, ela acaba tendo um peso significativo no mix dos carros comerciais leves também.
Então, essa é a explicação. Se eu posso fazer uma observação aí que eu acho que é interessante. Eu vi esses números recentemente. Hoje, as picapes representam 18,5% do mercado de veículos, automóveis comerciais leves, desculpa. É um índice muito grande. É um segmento que cresce o dobro do mercado em média. E não à toa tem se visto sequentes lançamentos. O ano passado, 2023, este ano tem várias novidades, inclusive a Fiat, próxima aí vem a próxima primeira picape média grande deles, né? Você falou fala-se muito tempo já da Titano, né? A Titano. Que vem agora, né? Eu acho que é fevereiro, se não me engano, né? Janeiro, fevereiro. Ainda esse mês. Mas o que me chama a atenção é que, mais do que a Fiat, o Paulo tem razão, a história dela é muito longa nesse segmento, picapes compactas. Hoje, o grupo Stellantis, que é dono da Fiat, da Ram, da Peugeot, Citroën e Jeep, esses caras têm picapes de 100 mil reais, que é a picape de entrada, a estradinha, até 500, 600 mil, que são as Ram 3.500. Ou seja, é um mercado absolutamente gigantesco que esse grupo está sabendo explorar e que as outras talvez demoraram um pouquinho demais para perceber. E como história... ainda não deu start, né? E como história, Paulo, que eu vejo... Se você colocar 30 anos atrás, você entrava numa picape, a gente chamava de pé de boi, né? Ela não tinha o mesmo conforto de um SUV, na verdade nem a gente tinha SUV aqui, mas não tinha o conforto de um sedã ou de um hatch. Era um carro muito mais zerado internamente de conectividade. Você é um expert em tecnologias e altíssimas conectividades. Como que você viu esse crescimento da conectividade e evoluções tecnológicas dentro do carro, até mesmo nas picapes, até mesmo nos utilitários? Então, as picapes têm uma coisa muito curiosa, que as picapes são o único carro, o único segmento que resistiu firmemente à onda dos SUVs. Pode ver. Bem lembrado, hein? Hatch encolheu, quase sumiu. A gente falava das peruas, né? Que iam ficar para o passado. Os hatches estão ficando para o passado. Perua sumiu, minivan sumiu, sedã, você conta nos dedos de uma mão. Então, eles ganharam relevância. E aí, justamente por isso, passaram a ser ali a vanguarda da tecnologia. Junto com os SUVs, começaram a incorporar todos esses sistemas de segurança, de assistência ao condutor, que é um tipo de conectividade, centrais multimídias de última tecnologia, com conectividade, compatibilidade com os diferentes sistemas de Apple CarPlay, Android Auto. Então, é isso. O mercado pediu, a indústria vai investir, investe onde está vendendo. Então, é isso. A picape hoje... se você pegar um modelo top de linha, ele nem é um carro para colocar na terra, né, no asfalto. Assim. Embora mesmo não usando na terra, mesmo usando só no circuito urbano, eu acho que o consumidor ele quer ter os recursos, mesmo que ele não use o 4x4 reduzido. Isso é um feeling... ele quer um lado raiz ainda. Porque você pega ali alguma versão, por exemplo, alguma picape que não tem esse tipo de recurso. Algumas têm. Tem a versão 4x4 e tem a 4x2 ali, se alguém quiser. Aí, eu não sei exatamente o mix, mas quem tem só 4x2 pode ver que tem um volume de vendas menor. Jorge, uma dúvida que eu fico quando a gente fala desse segmento ter crescido de picapes, ter crescido de SUVs, ter tido uma expansão muito grande na época com carros só brancos, SUVs, se é a indústria que dita isso e o consumidor vai atrás, ou se o consumidor pede e a indústria fabrica para esse cara? Eu estava pensando exatamente... É a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, quando o Paulinho estava falando isso, eu estava pensando exatamente isso. Bom, primeiro, a gente tem que ter em mente que o automóvel é um negócio, é um business. As empresas, elas investem para ganhar dinheiro, não porque é bonitinho ou porque é legal. É o que vai vender mais. É o que vai vender mais. Algumas vezes, as montadoras costumam dizer que o consumidor não sabe o que ele quer. Por isso, a gente apresenta a ele uma alternativa e ele ali vai definir para onde vai o segmento ou a produção. De fato, há 10 anos, 15 anos, você tinha minivans, né? Meriva, Idea, esses carros sumiram. As station wagons sumiram, acabaram. Por que elas sumiram? Porque exatamente isso.
a montadora colocou uma alternativa ali no prato, no cardápio do consumidor, e ele falou, não, peraí, eu quero isso aqui. Assim como a picape, também serve o SUV para demonstrar poder no volante, né? As mulheres gostam muito mais, aquele tipo de coisa. Então é o seguinte, eu acho que é um mix isso. Essa pergunta que você está falando é um mix. De fato, muitos consumidores não sabem o que querem. Outros sabem o que querem. Só que você precisa ter isso no portfólio. E isso custa dinheiro. Então você tem que tirar alguma coisa para colocar outra. Não é possível você oferecer desde um Uno Mille, o antigo Uno Mille, até uma Ferrari na mesma fábrica ou na mesma produção, no mesmo cardápio. Então, de fato, é o seguinte, eu acho um pouco um mix dessas duas coisas. É oportunidade de negócio e demanda do consumidor. Paulo, eu escutei uma coisa faz pouco tempo, há umas 2 semanas, de um filho de um amigo meu. Você vê como a história ela permanece, né? Que a 4 rodas, uma das grandes confiabilidades do veículo é que ela comprava carros sem avisar a fábrica ou sem avisar a concessionária, que era a pessoa jurídica. Alguém ia lá com um CPF para que não fosse identificado que era um veículo para teste de um determinado veículo, para ter essa isenção e pegar o mesmo carro que um consumidor normal pega. Isso ainda acontece? Existe esse processo ainda para que vocês consigam fazer um teste? E por que eu pergunto isso? Porque o pai desse meu amigo, Rogério, ele falou para o filho veio perguntar para mim, não, antes de comprar qualquer carro, dá uma consultada na 4 rodas. Você vê como essa história permanece. Vocês ainda fazem isso? Ainda fazemos. A gente faz isso há... Como que é essa mecânica? Vai alguma pessoa física e compra? Uma pessoa jurídica, né? Compra como se fosse um carro da Editora Abril ou de uma empresa do grupo ali, para não se identificar como sendo de 4 rodas. Então a gente compra o carro, roda com o carro vira um carro de serviço ali na redação e fim de semana quem vai viajar leva o carro, porque a gente precisa fazer quilometragem. Mas é tudo, a gente tem um diário de bordo ali, é tudo anotado, a quilometragem e todos os eventos. E a gente simula a jornada do consumidor. Leva o carro na concessionária, nas revisões. Só que tem várias preparações, por exemplo. O carro a gente comprou na concessionária, é um carro de linha normal. Só que quando a gente recebe, a gente faz a marcação das peças de maior rotatividade. E nas revisões, quando a gente leva o carro para a revisão, na volta a gente confere se foi feita a manutenção conforme prescrito pela fábrica, e se foi, se não foi, se a peça é original, se não é. Nossa, é quase uma auditoria que vocês fazem. Uma auditoria. E quando chegar ao final, agora a gente roda 100 mil quilômetros, né, com cada carro, porque ao longo do tempo começou com 30 mil, né, mas ao longo do tempo os carros foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, então chegava a 60 mil, você abriu um motor e não tinha o brunimento ali, estava intacto, tal. Então a gente esticou esse prazo. E aí no final a gente desmonta o carro e faz todas as análises ali para ver como ele chegou ao final da jornada. Agora, esse mês aqui, a gente estreou um carro elétrico, o primeiro carro elétrico da nossa frota. O desmonte vai ser mais suave. Isso todo mundo vai ter muita curiosidade, né? Nossa, a gente está fazendo um banco de pautas lá, porque todo dia tem uma ideia nova de explorar. Que legal. O objetivo é esse mesmo, é desmistificar esse universo do carro elétrico, porque até pra gente tem muita novidade, né? No dia a dia, assim, você vive descobrindo alguma coisa e passando ali, no final do ano a gente ficou com alguns carros elétricos, para uma matéria que eu vou fazer em fevereiro ainda. Atenção. Que ele não pode contar para a gente ainda. Mas eu mesmo, eu nunca tinha experimentado. Eu pego os carros, já peguei vários carros elétricos, né? Mas eu não chego a esvaziar a bateria. Antes disso, ou eu devolvo para a fábrica ou para alguém da equipe. Não por malandragem. Não, boa. Mas porque o cara... porque precisa. E a pessoa acaba cuidando do abastecimento. Dessa vez, eu vi senti na carne o que é ficar 1h30 ali esperando sua vez de carregar. E depois mais 1h30 para carregar 50%, 60% da bateria.
Jorge, falando um pouco de carga, mas uma outra carga, vamos falar para esses números, né? A gente já teve uma carga máxima, a nossa bateria da indústria automotiva carregada no máximo, que eu lembre pelo menos, 3,7 milhões por ano de produção lá para 2011 e 2012. Exatamente. Quando se falava, e hoje eu não sei se esse número é real ainda, de 5 milhões de unidades produzidas a ano, que é a nossa capacidade produtiva. A gente está beirando, pelo menos pelos números que eu vi, 2,1. Né? Ou seja, bem longe até... mais até, 2 e 3. 2 e 3. Isso. Mas ainda bem longe desse 3,7. A gente vai conseguir retomar esse patamar de 3,7 milhões ano? Na verdade, bom, você falou de capacidade produtiva, isso é um número meio obscuro, porque se uma fábrica não produz em um turno, apenas em um turno, tem 2 turnos que ela não está produzindo. Mas não porque ela necessariamente não tem ocupação. Ela pode ter o equipamento, mas não tem staff. Ou estrategicamente também não interessa produzir naquele momento mais. Então, esse número de 5 milhões é um número que foi falado muito. É uma referência. É uma referência, mas não necessariamente é verdade. De qualquer forma, é sabido que a ociosidade do setor é grande em termos de ocupação da capacidade. Né? Nós estamos falando este ano, depois de um buraco que aconteceu a partir de 2016 até agora 2022, 2023, que foi recuperado agora. Nós estamos chegando em 2,3. A previsão esse ano é 2,4 milhões de veículos vendidos ou produzidos. Não muda muito, porque também tem exportação e também tem importação de veículos. A pandemia derrubou muito isso? Esse crescimento? Não, bom, o ano de 2020 propriamente sim, porque fechou o mercado, fechou tudo. Agora, de lá para cá tem sido recuperado em coisa de 10%, 12%, 5%. De fato é o seguinte, voltar aos patamares pré-pandemia, que nós estamos falando aí em torno de 2,7 milhões pré-pandemia, não o topo. Sim. Segundo a Anfávia, número recente da Anfávia apresentado, ou perspectiva apresentada por ela, é de 2 a 4 anos. Não em 2025, não em 2026, talvez até em 2027, 2028. Nesse patamar. Agora, voltar aos 3 milhões e meio, quase, que nós tivemos lá no começo da década passada, esse é um sonho de verão. É um sonho de verão, mas que agora tem um sinal chamado Mover, que é o programa lançado pelo governo, aliás, é um projeto de lei do governo, que é um programa de incentivo à indústria automobilística, também em função de tecnologias, não só produção, mas tecnologias principalmente, e meio ambiente, que pode ser, segundo as montadoras, uma diretriz que pode levar novamente o Brasil a um patamar de 3 milhões, acima de 3 milhões de veículos. Mas é uma demanda mais para daqui 4, 5 anos. Entendi. Paulo, você está fazendo praticamente um laboratório com um carro elétrico, é o que vocês vão fazer agora. A mesma coisa que vocês fazem com um carro combustão, um carro 100% elétrico. Eu queria que você comentasse um pouco de que maneira que o consumidor pode ser beneficiado, primeiro, com a chegada das chinesas e com essa tecnologia da eletrificação, tanto 100% elétrico quanto dos híbridos. Qual que é a tua leitura? Bom, a primeira coisa, quando você pensa... Antes de você finalizar a pergunta, eu já estava pensando, preço. Né? Aumenta a concorrência, a tendência é que o preço caia. Os chineses estão chegando com um preço muito agressivo, não só no Brasil, onde eles estão entrando. E com qualidade, né? E com qualidade. Então, para o consumidor, além de ter mais opções, tal, tem a questão do preço que vai cair. Eu acho que é o principal atrativo. Agora, a gente pensa que quando chega novos concorrentes, a indústria local vai ser prejudicada, mas não necessariamente. Eu atribuo um pouco desse crescimento a esse movimento, né? Porque a indústria, ela vive de lançamentos. Então, mesmo que eu não lance nada, mas se o meu rival lança alguma coisa e o carro elétrico, mesmo sendo barato, ainda é caro, esse carro... Fica no foco, né? Fica no foco, vai estimular o desejo do cidadão trocar de carro. Ele vai buscar, ele não vai poder comprar aquele carro, talvez, mas vai comprar um outro ali, tão bonito quanto, menos tecnológico e tal. Mas então a movimentação do mercado, no fim, é salutar para todo mundo, inclusive para a indústria, e o consumidor se beneficia também, não tem dúvida. Aproveito esse gancho para te perguntar mais uma coisa. A gente começou falando de novas tecnologias e tal. Aonde a gente vai chegar? Porque teve uma época que a gente começou a falar muito de autônomos, né? E, na verdade, foi colocada até uma
uma cortina de fumaça, uma nuvem em cima quando mudou a chave para a eletrificação, a gente não fala mais de autônomos. Dentro dessas novas tecnologias, na semana passada, por exemplo, teve a CES Electronic Show e a gente viu lá muitas novas tecnologias para daqui a 3 ou 4 anos. Você acha que essas tecnologias de direção, por exemplo, protegendo o condutor, passageiros, pedestres, ela vai chegar aqui no Brasil ou a gente tem um gargalo da infraestrutura? Não, então, já está chegando, ainda que importado, né, o famoso ADAS, né, que é uma sigla aqui de dispositivos de assistência ao motorista, à condução. Já está chegando, e se você pensar que o ADAS, né, o guarda-chuva do ADAS não é só detector de ponto cego, frenagem de emergência, mas é também o ESP. Está chegando no Brasil também, o ESP passa a ser obrigatório agora. Então vai chegar. O emergency brake também eu acho que vai ser obrigatório, não vai? Também é. O freio de emergência, né? Justamente. Então isso aí, assim, a gente tem uma defasagem, a gente vai chegar, no mercado já existe, né, muitas opções. E isso é um passo para a automação, o carro autônomo. Mas aí, acho que ninguém tem pressa, né, ao contrário do carro elétrico, que existe essa demanda da descarbonização, por autonomia não, até porque tem muitas questões a serem resolvidas. Legais, principalmente. Questões legais. E o elétrico, uma coisa que assim, a gente tá todo mundo caminhando nessa direção, mas não é uma tecnologia que se provou ainda, né? Que todo mundo questiona... É meio laboratório ainda, questiona, né? a questão da produção das baterias, a questão da fonte de energia, né? Que o Brasil, felizmente, a matriz é limpa. Mas também não sei se a demanda crescendo, a gente vai continuar sendo limpo, porque quando falta... A gente tem a bandeirinha lá, a bandeirada lá, que quando vira vermelho você liga lá a termoelétrica, né? Mas enfim, nessa área também tem muitas coisas novas surgindo. E assim, o que me chama a atenção é o uso do hidrogênio, que até pouco tempo era muito caro, ainda é caro, mas era muito caro e inseguro. Hoje, a questão da segurança já é contornável. Inclusive já tem carro sendo vendido comercialmente. Justamente. Sim. Mirai, né? Mirai, Não, e tem a própria Toyota tem uma tecnologia que você queima, né? Você no motor a combustão com hidrogênio, quer dizer, não é um motor elétrico, né? Então, acho que superada essa questão do preço, que ainda é relevante. Porque tem um número que um executivo da PSA me falou uma vez num evento, que um posto de carregamento de hidrogênio custa 4 milhões de euros. Então, assim, acabou a conversa aí, né? Não vamos falar. Já fica meio distante, mas é lógico, né? Mas é lógico que a gente sabe que tecnologia é assim mesmo, né? Hoje carro elétrico é caro, daqui a pouco vai ser commodity, né? Esse carro convencional, e o hidrogênio também vai chegar lá. E eu acho que é uma tecnologia, pelo menos por enquanto, que também é natural, né? Quando ela está menos em evidência, menos gente aponta o dedo também. Não, e custo... O hidrogênio pode ser sujo também. O hidrogênio pode ser sujo. Eu vejo um gargalo muito forte, principalmente quando você vai numa coletiva de imprensa e o executivo fala para você, não, isso é importante por conta do ESG, o consumidor está preocupado com Carbon Zero. Para mim isso é um grande papo furado, o consumidor está preocupado com o bolso. E eu quero pegar um gancho, peguei um recorte do que o Andretta falou durante a coletiva da FenaBrave, ele era o presidente da FenaBrave, que o que vem de caminhão é PIB e o que vem de carro é crédito. Exato. Como estão as linhas de crédito? Melhorou? Teve uma diminuição em adimplência? Porque a gente sabe que o dinheiro fica muito mais caro quando o cara não paga. É aquela história do Tostines e vende mais, né? Como que você vê essa equação? Não, a tendência é de melhora. Aliás, não sou eu que estou falando. Os próprios revendedores de veículos estão falando isso. A tendência é de melhora. Com a queda da taxa de juros recente e que se tende a continuar nos próximos meses, a ideia é que a inadimplência diminua, né? Ou pelo menos a percepção é que a tendência é essa, e de que as taxas oferecidas pelos bancos, sobretudo os bancos de montador... Que o dinheiro ainda é caro, né? O dinheiro é caro, mas tenha os braços financeiros de cada montadora, que são os bancos que fazem de tudo para vender carro, que o negócio deles é vender carro, os montadores querem vender carro. Sim. Então a tendência é sim de que nos próximos meses a inadimplência caia, portanto o risco caia, portanto as taxas cobradas pelos bancos também caiam.
Isso tem acontecido, aconteceu muito no passado, quando os financiamentos ainda prevaleciam sobre as vendas de carros. Hoje não, até recentemente, 2023, 2022, se vendia mais carro à vista do que financiado. É um contrassenso, né? Então, de fato, essa tendência vai mudar agora, tende a mudar a partir de 2024, com a queda da taxa Selic, que se espera chegue a um dígito alto, claro, 9, abaixo de 10 de qualquer forma, no final do ano. Então, isso é um outro cenário que vai ajudar bastante o comércio de veículos no Brasil, novos e usados. É um mercado importante falar isso sobre o mercado de usados. Muito grande. É a mola, usados. É a mola para o novo. E o mercado de seminovos está crescendo muito mais do que o de novos. Eu peguei alguns outros números aqui, Paulo, de vendas de carros em 2023 e também das marcas que mais predominaram no ano passado. Foi mais vendido o Fiat Strada, na sequência o Polo, né, o Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix. E dentre as montadoras, com 22%, isso é um número realmente impressionante. Você que já esteve lá na casa, na Fiat, você sabe disso. 22% de mercado, a Fiat, e Grupo Stellantis, 1/3 praticamente do mercado, 31,5%. Olha só como está. Volkswagen em segundo, e de repente, por conta da grande jogada de trazer o Volkswagen Polo, eu acho que esse foi um impacto muito grande que ela deu, ou seja, abriram o olho e falaram, vamos colocar GM em terceiro e Toyota em quarto. Essa mudança, a gente até comentou antes, teve 5 anos de predominância Onix, GM e tal, e nos 3 últimos falando de Fiat Strada de produto. Mas como marca, como grupo, o que fez a GM perder a liderança, Volkswagen perder a liderança e Fiat está em primeiro? Isso é uma resposta bem complexa, porque são vários fatores, né? Quando você coloca Stellantis, é outra história, porque são 5 marcas, 6 marcas, não dá para... E é curioso, né, que a Fiat, a minha percepção, que dentro da estratégia da Stellantis, a Fiat ficou em compasso de espera ali, né? Porque tinha que lançar a Jeep, aí veio aí a fusão com o PSA, então... A Fiat foi ali fazendo o que tinha ali, né? Foi o dever de casa. O dever de casa, isso. Não tem, assim... eu não lembro de nenhum lançamento recente. Qual foi o último? A Fiat? Foi mais relevante? O Fastback foi sim, grande. Foi o Fastback. E o Pulse, é verdade. E o Pulse, E agora não vai ser uma Bart também, aquela envenenada para... Não, é verdade. Cá entre nós, só me permite aí, Fiat... Pulse e Fiat Fastback já tem 11% dos segmentos de SUVs. A Fiat já é a terceira marca em SUVs no Brasil. Perde para a Volkswagen, que pela primeira vez liderou o segmento historicamente, e para a Jeep, que também é do mesmo grupo. Bom, mas aí você olha, talvez olhando para as estratégias separadamente, talvez você tenha uma visão mais clara. Sei lá, a Volkswagen, ela trouxe essa plataforma MQB que foi... muito importante, mas quando lançou o Polo, não tinha preço, né? O carro era muito caro, só começou a vender agora porque ele foi reposicionado. E porque, na verdade, assim, o Polo sempre quis ser o Gol, né? Desde sempre, mas nunca chegava num preço razoável. Ou o Gol que o Polo, né? A Volks queria aposentar o Gol, mas não conseguia, né? Vários eventos. Bom, enfim. E ela, quando eu falei que tem gente que está de fora do segmento de picapes, pensei na Volks, porque tem a Saveiro ali... a nova Saveiro tem... envelhecendo. Não, a Amarok, que não vai ter nova geração. A tal picape intermediária que chegou a ser mostrada no último salão automóvel não aconteceu. O último salão que foi em 2018. Vai acontecer agora. Então, assim, e é um segmento relevante, né? Então, assim, no global, por que ela não foi... não chegou empatada ali com o Fiat? Pode ser uma razão. GM, eu acho que também não teve... A GM ali tem eu acho que existe uma estratégia global, né, pela eletrificação. E o Brasil também ali... O último carro... Eu posso estar desmemoriado aqui, mas o último carro foi a picape, né, derivada do... Montana. Derivada do Tracker. E aí você olha as vendas, por exemplo... Ela não, se você olhar o ranking de vendas do ano, você vai ver que essa picape
Não decolou. A grande aposta menos, agora é Silverado. Vendeu menos que Saveiro. Equinox e tal. Para finalizar, Jorge, independente dos números que você acompanhou de Fenabrave e de Anfávia, como você vê o ano de 2024? Eu acho que seria muita pretensão da minha parte discordar de quem está na ponta dos negócios, seja produzindo ou seja vendendo carro. Mas, de qualquer forma, minimamente, é o que eu falei, a base para vários segmentos era muito fraca. Desde 2020, com a pandemia, o mercado foi lá para baixo. Então, a base veio aumentando lentamente e, mais uma vez, agora aumentou em 2023. Não vai ser surpresa se crescer 10%. Vamos ficar entre o que a Anfávia diz e o que a Fenabrave diz. De qualquer forma, 10% é um número bem razoável, primeiro, para as condições de financiamento que devem melhorar, o índice de desemprego está diminuindo, não há nenhum cenário próximo, grande turbulência. Claro, nós estamos falando de guerras, estamos falando aí fora, sim, mas nada que seja absolutamente fazendo, não, vamos ter um marco. É um ano eleitoral, né? Um ano eleitoral sempre as coisas tendem a melhorar por várias razões que nós sabemos, mas, de qualquer forma, eu acho que, somando aspectos econômicos de produto também, vai ter muita novidade de produto, tecnologia ainda mais. O pessoal quer carro novo, quer tecnologia nova. Então, vai ter consumo maior. Talvez uns 10% de crescimento, eu acho que é um número bem factível. Legal, então você pode preparar seu bolso para comprar seu carro novo ou o seminovo e usado, que o mercado está muito bom. Eu quero agradecer essas duas feras que estiveram aqui hoje ligando vocês na tomada e aproveitar também, Paulo, onde as pessoas podem te encontrar, ou na rede social ou na Quatro Rodas, para pegar mais informações aí dessa nossa vida automotiva. Bom, Quatro Rodas está presente desde o mundo físico, né, com a revista, que é a maior revista masculina do Brasil, uma vez que o carro é um assunto masculino e as outras revistas... E a Playboy fechou? A Playboy fechou, que era da própria Abril, eu que puxei o tapete lá da Playboy. E em todas as redes sociais, a gente tem o maior Instagram automotivo da América Latina, com quase 2 milhões de seguidores. Facebook, e tem um programa de TV agora, em parceria com a BMC, na TV a cabo Claro e Vivo. Legal. Então, o meu e-mail é pcg, é fácil de... Paulo Campo Grande, pcg? pcg@abril.com.br. Legal. Jorge? Bom, eu sou bem mais modesto que o Paulo e que a Abril. O nosso site é www.autoindustria.com.br. É um site especializado na cobertura da indústria e dos produtos, claro, e tecnologias também. E também em redes sociais. E, basicamente, a gente faz uma cobertura diária sobre o setor. Quem quiser saber sobre o que aconteceu naquele dia no Brasil ou no mundo, no setor automotivo, pode consultar a gente. Eu consulto sempre. Eu também consulto vocês dois. Eu pego a cola da prova com os dois. Super obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado, Alex. Realização Jovem Pan News.